Três Pontas, jornalista Roger Campos, família Pô de Café Podcast. Não se assustem, não mudamos o horário do nosso programa. Aliás, tivemos episódio do Pô de Café Podcast tradicionalmente às segundas-feiras, às 21 horas. Tivemos ontem, mas hoje a gente entra em caráter de plantão, edição extraordinária, para abordarmos um assunto que ganhou os noticiários nos últimos dias novamente e que a população três-pontana não para de comentar, novamente falando de uma operação policial, de uma investigação, de um julgamento, é a Operação Trem Fantasma. Inclusive saiu uma decisão de condenação de 6 envolvidos nessa história toda. Inclusive, se fala em novos desdobramentos, que a operação continua e que outras 9 pessoas, inclusive, podem ser processadas e, possivelmente, caso se comprove alguma coisa, condenadas numa nova fase dessa operação. Gentilmente aqui conosco, claro que o jornalismo ele sempre precisa trabalhar com a bandeira da transparência, da isenção, da imparcialidade. Nós estamos aqui depois de termos feito uma reportagem detalhada sobre essas últimas decisões. Fizemos no site do Conexão Três Pontas. Te convido a curtir lá no portal www.conexãotrêspontas.com.br e também em nossas redes sociais. Dr. Francisco Braga Filho, Braguinha, Dr. Braguinha, expert em direito criminal, e ele que representa 2 agora condenados na Operação Trem Fantasma. A gente vai falar muito sobre isso e também dar a ele e aos seus representados um direito de manifestação, um direito de resposta diante do que a mídia, de uma forma geral, vem noticiando. Dr. Francisco Braga, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Imenso prazer de receber novamente. E já começo com a primeira pergunta. De que forma o senhor recebeu a notícia da condenação dessas 6 pessoas? Todos altos. Bom, na verdade, a gente esperava uma condenação. Depois de toda a movimentação, 2 prisões agora nas luzes do processo. Em março desse ano. Sim, a gente percebeu que viria uma condenação. Eu havia até comentado com os 2 clientes, né, que eu represento, que aguardasse uma representação alta, uma condenação alta, uma pena alta. Então, a pena veio até abaixo do que a gente estava esperando, mas já estava previamente calculado e esperando realmente uma condenação. Hoje de manhã eu entrei em contato, gente, os meandros de como funciona o modus operandi do jornalismo. Claro, assim que eu fui postar a matéria, eu não poderia fazer a matéria de forma incompleta, entrei em contato com o Dr. Francisco Braga para ouvir a versão, né, o lado deles também da defesa e para ter algum posicionamento sobre esse desfecho, que na verdade pode ser momentâneo. As coisas ainda devem passar muita água debaixo dessa ponte. Eu vou trazer até alguns pontos dessa última matéria, mas, doutor Braga, na sua resposta preliminar, que a gente colocou na matéria, você diz o seguinte, abre aspas: eu quero entender melhor do juiz da comarca o que realmente aconteceu, quais os elementos para essas condenações, principalmente porque o processo deixa a desejar em algumas questões e, ao meu ver, é um tanto quanto omisso, fecha aspas. Eu queria que comentasse sobre isso. Sim. Como é que funciona na esfera do direito? Quando o juiz dá uma sentença, profere uma decisão, né, a gente analisa a sentença e vê se ela atendeu ou se ela analisou todos os pontos da defesa, né? A partir do momento que a gente analisa e vê que uma sentença é omissa, ou seja, ela deixou de considerar alguma tese defensiva, a gente entra com o chamado embargo de declaração, que é para o juiz complementar e esclarecer naquela primeira decisão por que o entendimento dele foi daquela forma, sendo que a lei diz outra, ou por que o entendimento dele foi daquela forma para condenar, sendo que a prova do processo indicava para outro lado, uma absolução, ou até mesmo porque para esclarecer
complementar o porquê que ele não apreciou a tese X da defesa. E há várias teses da defesa que não foram apresentadas. Há vários pontos da defesa, há várias provas que não foram consideradas pelo juiz. Elementos que não foram levados em consideração. Exatamente. O juiz, para informar livre convicção, ele não é obrigado, né, a indicar todas as provas que o convenceram, certo, daquele entendimento. Porém, ele é obrigado, por lei, né, a enfrentar as teses da defesa. Eu estou rejeitando essa tese por causa disso ou daquilo. Certo? Então, alguns pontos da defesa, da sentença, que não enfrentou algumas teses da defesa. É por isso que a gente vai embargar para que o juízo da comarca se pronuncie. Gente, olha só, lá no portal de notícias Conexão Três Pontas, tem a matéria completa e eu trago alguns pontos para o doutor Francisco Braga comentar conosco o que a defesa pensa sobre isso. A decisão judicial é o resultado das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que reconheceu a prática de crimes como organização criminosa, peculato e embaraço às investigações. Somadas, as condenações ultrapassam 65 anos de prisão, além de centenas de dias, multa e indenizações ao município. Vamos por parte, doutor Francisco Braga. Organização criminosa. Defender os seus clientes. Não houve a prática desse crime? Não houve nem dos crimes, eu acho que pode falar bem. Se for para analisar a fundo, né, haveriam muito mais servidores de outras administrações que vinham praticando, certo? De uma prática, digamos assim, preguiçosa. Um vício de atuação. Exatamente, um vício de atuação, perfeito. Praticavam um ato de forma equivocada, de forma errada, certo? E isso veio a prejudicar esse pessoal que foi condenado agora. De forma errada, mas não de forma criminosa no seu sentido, na sua opinião, é isso? Exatamente. O crime nunca existiu. Para a gente ter uma ideia até do exagero, né, da acusação, eu acredito que você se lembre também dos seus leitores, né, todas as pessoas que seguem você. Lá, no ano de 2018, o Ministério Público da época veio falando de uma fraude, de um desvio de R$ 1,5 milhão. O absurdo era tamanho que hoje veio uma condenação que reconheceu R$ 8.920 de dano material, ou seja, no final, em tese, comprovou-se um desvio, suposto desvio de R$ 8.900. Aquele R$ 1,5 milhão que era alardeado, que era jogado no holofote, que era jogado na mídia, né? Hoje representou R$ 8.920. Nós estamos esperando, inclusive, para ver se o Ministério Público vai apresentar um recurso. Por quê? De R$ 1,5 milhão para R$ 8.900, a diferença é muito grande. Sim. Ou seja, aí a gente já percebe uma falha enorme, um erro enorme da acusação. Houve um abuso possível do direito de acusar. Houve um abuso, inclusive, que levou à prisão lá no início de todos eles. Porque realmente assusta. Nossa, um desvio de R$ 1,5 milhão assusta qualquer pessoa. Mas no final, depois de 8 anos, vir a justiça, ainda de forma equivocada, mas R$ 8.900, a diferença é absurda. Então, aí a gente já vê, né, um erro enorme da acusação. E a gente vai dar um jeito de corrigir isso em graus de recurso. Doutor Francisco Braga, para quem está chegando agora, ou para quem é de outra cidade, enfim, acompanha a gente pela Aldeia Global, pela Rede Mundial de Computadores, pode não estar muito familiarizado com a questão do trem fantasma. A gente lembra que a acusação é que teria acontecido desvios de recursos públicos em compras de peças fraudulentas. Se falava que se comprou determinada peça para um determinado veículo, onde esse suposto veículo já estaria sucateado, já não rodaria, enfim. Ou seja, peças que nunca foram compradas, mas que foram cobradas do erário público. A prefeitura teria pago por serviços que nunca foram realizados. Como que a defesa trabalha e trabalhou até aqui para mostrar que isso não aconteceu? A gente conseguiu, através da prova testemunhal, né, e também da prova documental, aquelas que a gente teve acesso, a gente conseguiu demonstrar que houve a má alimentação do sistema no prefeitura, única e exclusivamente. Então, se comprou uma roda para o Fusca, era lançado que comprou uma roda para um Voyage. Certo? Se falou que comprou uma porta
para uma patrol, certo? Lançava lá que comprou uma porta para uma retroescavadeira. Só que essa retroescavadeira já estava na sucata. Perfeito. Só que a porta foi utilizada naquela patrol. Então, a manutenção do sistema, feita por algum servidor, Segundo você, por preguiça, ou até mesmo por má fé, né? Fez com que hoje esse pessoal fosse condenado. E por que talvez por má fé? Porque lá atrás a gente pediu acesso para a gente saber qual servidor que fez esses lançamentos. E até hoje é um mistério. Parece até que a justiça está protegendo essa informação. não se sabe quem fez esses lançamentos. Ainda não. E no setor onde tinha esse profissional trabalhando e esse computador, não tem câmeras. Não, era de livre acesso, mas o acesso é através de senha. Então, a prefeitura tem registrado, tinha pelo menos o registro do servidor que era responsável por esses lançamentos. A gente desconfia de nome, mas infelizmente a gente não teve como comprovar isso, porque lá no início do processo, 2018, quando o juízo da comarca deferiu, ou seja, autorizou que a defesa tivesse acesso a tão importante informação, né? Porque a gente tinha pedido, inclusive, oitiva, se fosse o caso, dessa testemunha desse servidor. Agora, no final do processo, no apagar das luzes, simplesmente foi negada essa informação para a defesa, ou seja, a gente preparou toda uma tese defensiva, toda uma estratégia, né, com base nessa informação que estava para chegar, e do nada essa informação foi sonegada. E essa é um dos motivos, né, é uma das razões que a gente tem para entrar com recurso perante o tribunal. E a gente tem a serenidade, a certeza que o tribunal vai corrigir essa injustiça. E esse processo, ao final, vai ser anulado para que nova decisão seja proferida. E a gente tem acesso a toda a documentação que foi requerida. Não somente essa informação, mas vários outros documentos que a defesa pediu acesso e a gente não conseguiu até hoje. Eu imagino, doutor Braga, como leigo no assunto, que na sua pele, na sua função, ter acesso e conseguir a comprovação de quem é esse servidor, de quem seria esse servidor, isso seria, se eu estivesse na sua pele, peça-chave para ajudar a elucidar e, no seu entendimento, provar a inocência dos acusados agora condenados. Isso foi feito de uma forma frequente, constante, da sua parte, no sentido de tentar angariar essa prova, esse nome, essa identificação? E qual a resposta para não se chegar a ninguém? A resposta no final é o seguinte, porque quando a defesa, na fase final agora, lembrou ao judiciário que essa prova ainda não tinha sido produzida, tendo em vista o risco de estava chegando o prazo final, né, da prescrição. Sim. E talvez a prefeitura, mais uma vez, não ia enviar essa documentação, ou ia demorar para enviar essa documentação, e certamente o prazo fatal da prescrição seria atingido. Né? Por conta disso, o juízo simplesmente resolveu voltar atrás no que já tinha sido decidido lá em 2018 e indeferiu a produção de tal prova e deu sequência no processo, intimando as partes para apresentar as alegações finais. Foi quando esse defensor, inclusive, se negou a apresentar a defesa final, porque nós entendemos que estava sendo cerceado. A defesa estava sendo cerceada na falta dessa informação. O sistema acusatório do Estado teve acesso a toda a documentação da Prefeitura, a todas as informações da Prefeitura. E a defesa, de uma forma até simplória, pediu coisa simples. A gente queria acesso à mesma documentação que o promotor teve. A gente queria acesso à mesma informação que o Ministério Público teve. E, no final, a defesa teve seu pedido negado, tumultuando toda a tese defensiva, mas que, no final, a gente conseguiu comprovar o prejuízo. Né? Então, o pouco que a defesa conseguiu, com a pouca documentação que a gente teve acesso, a gente já conseguiu derrubar uma acusação de R$1.492.000. Se viesse toda a documentação, a gente ia provar, sem sombra de dúvida, que são todos inocentes nesse processo. No dia 23 de março desse ano, 2 pessoas foram presas dentro desse processo e, segundo a Justiça, porque haveria da sua parte, já que representa essas 2 pessoas, uma artimanha, uma morosidade de forma intencional para que o caso prescrevesse e não houvesse a condenação dos mesmos. Curiosamente, 3 dias depois, no dia 26 de março, essas pessoas
foram libertadas, saíram da cadeia. Isso mostra, no seu entendimento, que houve aí mais uma falha da justiça? Sim, sem sombra de dúvida. Por quê? A legislação processual penal, ela permite ao juiz que, caso a defesa técnica demonstre que está provocando um atraso do processo, não tem como ele punir o advogado, não o acusado. A prisão desses dois foi uma forma de coagir a defesa técnica a funcionar no processo, mas eles estavam esperando o quê? Que a gente ia abrir mão das nulidades que a gente já havia alegado. Só que a gente, tecnicamente, a gente não abriu mão dessas nulidades, lançou nosso protesto, certo? A gente apresentou a defesa final para que a sentença fosse proferida. Isso lá em março, a sentença foi proferida só agora, 15 meses depois. Eu indico que não era só a defesa que estava trazendo a marcha processual, não. Gente, para você que chega agora, a gente está com o doutor Francisco Braga Filho, que representa 2 dos 6 condenados na Operação Trem Fantasma, e a gente traz o posicionamento da defesa em relação a tudo isso que vem sendo falado e vem sendo amplamente noticiado. Para você ainda, também reforçando o que chega agora, segundo o Ministério Público, o esquema funcionava através da emissão de documentos que indicavam a entrega de peças e insumos para veículos da frota municipal em Três Pontas, embora diversos desses veículos estivessem sucateados, parados ou até mesmo sem condições de utilização. Em alguns casos, as investigações apontaram que veículos fora de circulação teriam recebido formalmente peças, combustíveis e serviços que jamais foram comprovados fisicamente. Nesse parágrafo, doutor Braga, quando se fala em combustíveis e um dos condenados era, no passado mesmo, o tempo do verbo, acredito eu que não seja mais, era proprietário de posto de combustível, isso também foi motivo foi item da investigação, saber se um posto de gasolina dessa mesma pessoa, agora condenado, se estava também sendo beneficiado? Sim, também teve, logo no início teve. A investigação, na verdade, teve a certeza absoluta da acusação que acontecia esses desvios de combustíveis, né? Logo no primeiro depoimento, no Ministério Público, a gente jogou por terra essa acusação. Isso é absurdo. Na verdade, o pessoal do DF não está sabendo ler uma planilha, né? Simples assim. Precipitaram. E quando um dos envolvidos começou a explicar, pegando a documentação e mostrando, esse abastecimento está aqui nessa planilha. Aqui o pedido com a placa, o veículo, a nota fiscal falando, confirmando a placa e o veículo. E o lançamento no sistema da prefeitura estava totalmente equivocado, estava totalmente ao contrário daquilo que estava documentado. Ali, o Gaeta já começou a perceber que havia um exagero. Na verdade, foi uma falha de investigação, uma precipitação. E aí, uma provocação que, inclusive, eu já tinha feito ao doutor Francisco Braga, função do jornalismo, as provocações, mas eu reforço e trago novamente essa provocação. O senhor usou o termo falha da justiça. Eu vou além. Seria apenas e tão somente, entre aspas, falha da justiça ou comprometimento, envolvimento político num caso policial em que a gente sabe que dentre as coisas que acabaram acontecendo como consequências dessa operação foi a saída de um ex-prefeito? Foi tudo muito estranho, né? Parecia até que a gente estava prevendo, antes de estourar a Operação Trem Fantasma, a gente tinha uns encontros, algumas conversas, né, nos bastidores, a gente percebia algo de estranho nos meandros da política de texto. Essa é a verdade. E a forma como aconteceu, logo no início, as prisões, né, o circo que foi armado foi um absurdo. A forma da prisão de cada um dos envolvidos, esqueceram que eles têm família. Né? Fizeram um verdadeiro circo na porta do Ministério Público, na porta da delegacia. Cabelo raspado, todos no camburão, descendo ali para prestar depoimento, enfim. Totalmente desnecessário, sendo que nenhum deles havia sido intimado antes para prestar algum depoimento. Ou uma prisão midiática, uma prisão política, ou uma prisão para tentar forçar uma delação, uma confissão, o que não aconteceu.
Nós temos um processo que tem até prova falsa que não foi apurado até agora pelo juiz, apesar de ter vários pedidos da defesa para abertura de inquérito policial. Nós desafiamos, inclusive, o judiciário para comparecer no sistema prisional para averiguar o local onde foi produzida a prova pelo próprio olho, chama-se inspeção in loco. Isso não aconteceu. Parece que o Estado tem medo de enfrentar a verdade. Parece que o Estado tem medo de reconhecer que é pouco. É muito mais fácil, né, a gente fazer aqui para atender o clamor popular. Que clamor popular que é esse? Qual o clamor popular que pede uma injustiça? Ou uma condenação baseada em falso ou na mentira? Isso não é democracia, isso é um risco. Por quê? Se a gente se calar diante de tantas inverdades, de tantas injustiças, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, amanhã pode ser qualquer pessoa que está lá sentado no banco dos réus de forma injusta. Para trazer um pouco mais de informação para vocês sobre esse caso, talvez, pelo menos de tempos recentes, o caso policial mais emblemático, a operação, como salientou bem o doutor Francisco Braga, onde ele diz que houve um grande circo, o caso que mais repercutiu, que mais teve até uma grande dose por parte de alguns veículos de comunicação, sensacionalismo puro, que me remetia muito à época de um jornal que fez muito sucesso no Brasil, que a gente torcia, o jornal saía sangue, chamado Notícias Populares. O que significam os crimes apontados pela justiça? Embora os termos jurídicos possam parecer complexos, o entendimento é relativamente simples. Organização criminosa. A justiça entendeu que existe uma associação estruturada entre pessoas com funções definidas para a prática de crimes. Em linguagem popular, significa que não se tratava de uma ação isolada de uma única pessoa, mas que um grupo que atuava de forma organizada e coordenada. Aí onde gera mais dúvida. O que é o peculato? É um dos crimes mais graves praticados contra a administração pública. Ocorre quando um servidor público ou alguém ligado ao poder público se apropria ou desvia dinheiro, bens ou recursos que deveriam ser utilizados em benefício da população. Em outras palavras, trata-se do uso indevido de dinheiro que pertence aos contribuintes. E, por fim, o embaraço às investigações. Esse crime ocorre quando alguém dificulta, atrapalha ou tenta impedir o trabalho da justiça, da polícia ou do Ministério Público. Pode envolver ocultação de informações, destruição de provas, omissão deliberada ou qualquer atitude destinada a dificultar a descoberta da verdade. Vamos falar sobre as condenações com o doutor Francisco Braga. A sentença determinou penas severas para 4 dos réus que deverão cumprir pena inicialmente em regime fechado. A gente vai falar de um por um, embora o doutor Francisco Braga represente apenas 2 dos 6, como um expert na advocacia criminal, gentilmente ele vai opinar sobre a condenação de cada um, para que você possa também formular aí o seu conceito, as suas impressões em casa. José Gileno Marinho, ex-secretário municipal de Transportes e Obras, foi condenado a 16 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, além de 70 dias multa. Nós temos certeza absoluta. Hoje em dia, por mais que os acusados estivessem preparados para receber uma condenação, né, ainda assim causa muita frustração. Né? Porque eles sabem que são inocentes. Mas de todas as penas, vamos falar da pena do Juliano, essa pena de 16 anos. No tribunal, a gente não está preocupado em pedir a diminuição de pena. Nós vamos buscar a absolução, seu José Juliano. Pode ter certeza disso. Esse processo tem tantas falhas, tanta falha, tanto na não apreciação de prova, como também na falta de prova requerida pela defesa. Nós temos a plena confiança e a serenidade para garantir. Nós vamos buscar a absolução. Roberto Barros de Andrade, ex-secretário municipal de Fazenda, recebeu a pena de 17 anos de reclusão e 63 dias multa. Inclusive, está muito bem representado, né, o nosso ex-presidente da Ordem de Minas Gerais, outros também, não somente ele, mas todos eles, desde a mais alta, que no caso acho que é do Roberto, 17 anos, até a menor de todas, né?
esse caso, esse processo vai sair a dissolução para todo mundo que tiver os recursos. César de Oliveira Pellegrini, também representado aí pelo doutor Francisco Braga, foi condenado a 10 anos e 5 meses de prisão, além de 45 dias mortos. É um dos casos, esse para mim eu acho que é o mais absurdo desse processo. Por quê? Qual era a função do Zé? Ele só recebia veículos, mandava consertar isso e aquilo, saía de casa, chegava em casa tarde da noite, porque estava trabalhando na zona rural, né? Ele foi pego de surpresa, tanto da acusação e mais agora dessa condenação. Por quê? Ele era só o responsável para enviar os veículos para manutenção. Nada mais que isso. O Ministério Público vem agora e fala que todo mundo é responsável por fraude à licitação. Como assim fraude à licitação? Isso não existe, nunca existiu dentro das pessoas. E o que me causou, confesso para vocês, embora eu tenha e continue acompanhando o caso desde o seu nascedor, desde o início, enfim, com muita ética e com muito respeito, me causou estranheza, porque até então o próximo nome que eu vou ler aqui não aparecia tanto. Eu até perguntei na conversa por telefone com o doutor Francisco Braga hoje pela manhã, para ele me explicar o porquê da minha surpresa em relação ao nome de Ronan Penido Reis, que recebeu 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 34 dias multa. O doutor Francisco Braga me disse que ele não aparecia tanto no processo por ser o único que não é servidor municipal. É isso? Exatamente. Ele era uma iniciativa privada, né? Foi envolvido também nesse processo de uma forma totalmente injusta. É mais um também que é inocente, com certeza vai conseguir uma absolução no Tribunal de Justiça. E o Ralph Duarte Funchal e o Nicésio Campos Silva, eles foram condenados pelo crime de embaraço às investigações, ou seja, estariam supostamente atrasando, tentando fazer com que o caso prescrevesse. Receberam penas de 5 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto, além de 17 dias multa cada. Para finalizar com chave de ouro, as aberrações nesse processo, embaraça a investigação, nada fizeram para embaraçar essa investigação, o Ministério Público sempre teve acesso a tudo. Falar que esse ou aquele dificultou qualquer tipo de investigação do Ministério Público é só uma forma de condenar para dar qualquer tipo de satisfação aí, e foi uma condenação justa. Uma curiosidade, doutor Francisco Braga, se não souber me responder sobre os 6, pelo menos em relação aos seus 2 clientes, eles eram primários? Todos primários. Todos os 2 ou todos os 6? Todos os 6. Todos os 6 primários. Com ótimos antecedentes, ou seja, nunca se envolveram em nenhum tipo de processo criminal. E isso não serviu como atenuante na decisão da justiça? A legislação penal no Brasil é o seguinte, ela é muito casuística. Hoje, o chamado crime do colarinho branco, a justiça tem pegado mais pesado. Sim. Justamente para quê? Para falar que deu uma satisfação para a sociedade. E para servir de exemplo. Exatamente. A pena em si, a pena ela começa com uma pena de 2 anos, mas pela quantidade de vezes que o crime é repetido, ela vai aumentando, acumulando até chegar nesse patamar, no caso, 16 a 7 anos. E mais uma informação que o doutor Francisco Braga traz para nós. Além das penas criminais, José Juliano, Roberto Andrade, César Pellegrini e Ronan Penido foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização ao município. Explica isso para nós. A indenização de 8.920, se não me engano, seria o que supostamente ficou comprovado que realmente foi desviado do poder público, né, do erário. E é uma indenização de R$500 mil de dano moral. Isso aí é um dos pontos que a gente vai discutir em forma de indagas. Porque o juiz não pode, seu bel prazer, fixar, acho que é 500 mil e pronto, acabou. Não. Ele tem que demonstrar no papel as diretrizes que foram utilizadas para chegar a esse patamar. Então, esse vai ser um dos motivos, um dos pontos do indaga de infração. Que esclareça se um prejuízo de 8.900 vai gerar um dano moral de R$500 mil, deveria ser assim também para o cidadão, quando ele entra com uma ação de indenização contra o Estado, contra um banco que desvia dinheiro de um aposentado. Telefonia celular. Aí a gente vê o Poder Judiciário fixar a indenização de R$1.000, de R$2.000, contra os trilionários donos desse Brasil, que cada vez mais enriquecem a custa do sofrimento do povo brasileiro. Isso o Poder Judiciário deveria olhar.
Gente, na reta final do nosso programa, da edição extraordinária, express do nosso podcast, graças gentilmente ao Dr. Francisco Braga, que atendeu o nosso convite, ah, aquelas perguntas práticas que certamente quem está em casa deve estar se fazendo. Apesar de condenados, eles serão presos, irão, no popular bem claro, atrás das grades, quais são os próximos passos? A prisão no Brasil hoje, não sendo o caso do Tribunal do Júri, né? A pessoa que respondeu o processo em liberdade, o padrão da justiça autoriza que use todos os recursos cabíveis em liberdade. Hoje, a justiça brasileira está no rápido. Antes, um recurso que demoraria 2, 3, 4 anos para ser julgado, está sendo julgado em menos de um ano pelo Tribunal de Justiça. E a mesma forma pelos tribunais superiores em Brasília. Então, aplicando o princípio da presunção de inocência que está previsto na nossa Constituição Sim. Federal. Todos são considerados inocentes Até que se prove o contrário. até o trânsito em julgado da condenação. Sim. Então, por mais que hoje se fale que hoje eles são condenados, não, eles ainda são acusados. Por quê? Por mais que tenha havido uma condenação, ainda não há o trânsito em julgado. Então eles não são condenados. Não devem ser tratados como condenados. Não, porque ainda cabe recurso. Eles continuam sendo acusados. Tanto é que, em grau de recurso no tribunal, eles serão tratados como apelantes. Então, o que hoje eles sofreram uma condenação, mas ainda continuam primários com ótimos antecedentes. E na prática, para a gente entender um pouquinho melhor como é o fascinante trabalho de um advogado criminalista, os próximos passos são juntar alguns documentos ou simplesmente protocolar um pedido para que essa condenação possa ser levada e, vou usar um termo, rejulgada numa instância maior. Não, o próximo passo é protocolar um requerimento para que o próprio juiz da comarca reveja a sua sentença e corrija alguns erros que a defesa vai apontar de uma forma muito pontual dentro do processo, para que somente então a gente apresente o recurso que será analisado pelo Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. E já adianto uma coisa para você, Roger. O ponto principal de um recurso vai ser pela nulidade do processo. Isso que a gente vai buscar em um primeiro momento no tribunal. A gente confia cegamente que esse processo vai ser bom. Me gerou curiosidade quando o advogado fala que o primeiro passo é que o juiz reveja a sua decisão. Isso costuma acontecer na área criminal ou é quase que um elefante branco ninguém vê? Não, sim. O pé de declaração é uma peça processual, ela não é raro, não é raro de acontecer. É raro o juiz mudar todo o entendimento dele. Né? Mas já aconteceu, comigo, processo meu, inclusive. O juiz reconhece que ele cometeu um erro, não dizer grosseiro. Muitas vezes o juiz é um ser humano. Pode errar até de forma grosseira. Ele pode mudar o entendimento dele. Nesse caso específico, dificilmente essa declaração vai ter o efeito de trazer uma solução. Né? Mas a gente precisa pedir para o juiz enfrentar todos os pontos da defesa. Não somente esse ou aquele, ainda que ele mantenha uma condenação. Mas ele tem que chegar e colocar no papel. Vou rejeitar essa tese de defesa por causa disso, por causa dessa prova, por causa daquela prova. Por causa desse ponto da lei, desse artigo da lei. Tem que ter esse enfrentamento. Por quê? Para que a gente possa, porque em grau de recurso, a gente vai confrontar a sentença. E sendo um foco, um objetivo do seu trabalho, da defesa, certamente será também dos outros advogados que defendem os outros 4 acusados e não condenados. Se houver uma anulação, se instaura imediatamente um novo processo, um novo inquérito, ou se anulando morre tudo? Não, o processo volta para que o juiz produza aquelas provas que o tribunal entende que devem ser produzidas. O tribunal vai anular o processo a partir de tal ato processual. Dali para frente, o juiz tem que renovar tudo o que já tinha sido feito antes. E aí se renovam também os prazos de investigação disso tudo novamente, para que não haja uma prescrição. Não, o prazo prescricional continua correndo. Do original? Sim, do original. É um risco que o judiciário correu de tumultuar a fase final do processo, atropelar algumas fases procedimentais, atropelar alguns anseios da defesa
Se o tribunal acontecer, o tribunal esse processo, o risco da prescrição vai estar muito mais próximo do que se tivesse atendido os pedidos da defesa dela. Caso a defesa consiga comprovar a inocência, que houve falhas, que houve erros nesse processo todo, faz parte também desses meandros de um julgamento criminal se pedir indenização em favor de cada um dos acusados? Sim, o Estado de Minas Gerais vai até a indenização. Vamos apontar também de uma forma muito pontual cada falha que cada agente do Estado cometeu, desde o início da investigação, através do Ministério Público, através de outros servidores do Estado, e, infelizmente, alguns, inclusive, agiram com má fé. Última pergunta, para a gente poder terminar. Quais as considerações finais antes? Lembrei de uma outra. São quantos anos de advocacia, doutor Braga? Esse ano eu estou completando 32. 32 anos de direito de advocacia. É, na sua opinião, um caso mais absurdo, mais recheado de falhas ou, talvez, de interesses políticos que possam ter maculado a lisura e a transparência desse julgamento, desse inquérito? Esse é o ponto crucial. Justamente, quando se mistura o direito com o político, não dá certo nenhuma coisa nenhuma. Quando a gente vai trabalhar no processo que é único e exclusivamente legal, processual, por mais que o caso seja complexo, a gente tem muito mais tranquilidade para trabalhar. Mas nesse caso específico da Operação Tempo Casa, quando envolve, vem um aspecto político da coisa, da situação, atrapalha, não somente atrapalha, como dificulta muito o trabalho da defesa. Porque por mais que a gente confie na legislação, a gente sabe que o meio político nem sempre é limpo o suficiente para garantir que a justiça seja. Porque aí tem uma palavrinha mágica chamada poder, que pode influenciar em muitas coisas. Exatamente, infelizmente. Suas considerações finais. Agradecer mais uma vez o espaço concedido aqui para a defesa técnica. E por mais que hoje a população, a gente sabe, rede social, hoje está todo mundo condenado, já tem gente perguntando por que eles estão atrás da grade. Então, pedir para o pessoal ter um pouco mais de consideração, porque há seres humanos do lado de lá. E nem sempre a justiça é feita da forma como a gente quer. O importante é que a justiça seja feita de uma forma verdadeira. Isso só vai acontecer quando não existir mais recursos. Então, por enquanto, vamos respeitar cada ser humano que está nesse processo, cada ser humano que está em volta desse processo, e vamos respeitar que o espaço e que o tempo possa ser o ideal para que a justiça venha a prevalecer. Não vamos, então, simplesmente apontar o dedo. Vamos aguardar, vamos ter um pouco mais de paz e serenidade. Amanhã pode ser qualquer outra pessoa que está nessa situação. Eu tenho certeza, sentar na cadeira de réu e ser injustiçado não é fácil. Gente, agradecendo imensamente ao Dr. Francisco Braga pela disponibilidade de estar aqui ao vivo, parando todos os seus compromissos, para comunicar com a audiência do Conexão Três Pontos do Podcafé Podcast, para levar até você que está nos acompanhando, tanto na versão ao vivo, quanto daqui a pouco na versão gravada, que vai ficar à disposição para que você possa compartilhar e muitas outras pessoas também acabarem se deliciando com esse conteúdo, tendo acesso a esse conteúdo. Eu quero lembrar uma coisa fundamental, independente de juízo de valor. Como jornalista e como cidadão, claro, se realmente cometeram os crimes, que cada um pague pelos seus erros. Mas, mesmo que, porventura, eles realmente sejam responsáveis e sejam, depois de transitado e julgado, condenados, se respeite uma coisa fundamental numa cidade pequena, que é muito abençoada, mas que tem a língua maior do que a vontade do trabalho, que é respeitar os familiares. Até porque, doutor Francisco Braga, fulano é ladrão, então é a mãe do ladrão que sofre, é o filho do ladrão que sofre, é o irmão do ladrão que sofre, como se eles também fossem. E o pior, que aí é uma questão de hipocrisia. Para a gente poder falar e apontar o dedo, a nossa família tem que ser cristalina, e nenhuma é. Nós temos falhas em todas as famílias onde tem o ser humano, tem erro, o ser humano é passível de erro. Não estou aqui passando a mão na cabeça
Estou aqui dizendo, se houve realmente crime, que eles sejam condenados dentro dos requisitos da lei. Se houve falha, que isso fique demonstrado, mas que, acima de tudo, se respeite o ser humano e se confie na justiça. Gente, a gente volta a qualquer momento com mais uma edição extraordinária ou na próxima segunda-feira com mais uma edição tradicional do Pod Café Podcast. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Francisco Braga. Estamos à disposição, inclusive, da Justiça, do Ministério Público, caso também queiram usar desse espaço para que possamos ouvir o outro lado da história. Conexão é jornalismo que faz diferença.